Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo às nossas aulas da Escola Bíblica. Hoje vamos estudar a lição de número 11, a sutileza nas mídias sociais. É perceptível que na sua lição esteja aí a sutileza das mídias sociais. Eu alterei para nas por conta própria, mas a lição diz das. Quando usa a preposição das, dá a ideia de posse, que essa sutileza pertence às mídias, mas eu acredito que a sutileza se dá nas mídias e não das mídias, porque as mídias são inanimadas, as mídias elas não têm vontade própria, elas não executam nada de acordo com a sua vontade, pois elas não têm consciência nem razão, não passam de um instrumento a serviço da humanidade. Então, a sutileza acontece nas mídias, mas não pertence às mídias, porque se assim fosse, tudo que era sutil estaria ali. Então, vamos refletir à luz dessa sutileza nas mídias sociais. E o que são mídias sociais? Como diferenciar mídias sociais de redes sociais? Existe alguma diferença? Muitas vezes esses termos são tomados de formas assim sinonímicas ou intercambiáveis, mas elas têm distinções específicas e práticas. Pois quando fala de mídias, fala de instrumentos pelo qual se processa a comunicação. E as redes trata-se do local onde se dá as relações da comunicação. Então, as redes são os locais, diz respeito ao ambiente onde se processa. Por exemplo, você tem como mídia, uma grande mídia social é o YouTube, é a plataforma. E cada canal será a sua rede. Ali se comunicam muitas pessoas naquele canal. Ele se torna uma rede, né? E então tem várias redes ali dentro dessa grande mídia. Mas as mídias, elas têm uma diversidade ampla. Então vamos conceituar mídias, essa palavra mídias, que quer dizer meio, é aquilo que está no meio, entre um e outro, tá certo? Entre um e outro. Então é mídias, é, entre as relações sociais das pessoas. Então, o que há de sutil nas mídias sociais? Então, vamos compreender isso, porque esse é um universo amplo, rico, e precisamos refletir já que o cristianismo ele não está fora do mundo, ele está no mundo, não pertence ao mundo, mas ele interage no mundo. E enquanto estivermos aqui, vamos estar debaixo da oração de Jesus, que disse: Pai, não os peço, não peço que os tires do mundo, mas que os livres no mundo. Então, estar no mundo e não ser do mundo. Essa é a grande questão e o mais importante nesse processo. O que é mídia? Mídia, de acordo com o dicionário Michaelis, ele nos expressa, nos descreve nessa perspectiva. Fica mais fácil trabalhar a questão de mídias sociais e redes sociais. Veja só, toda a estrutura, não é só uma, toda a estrutura de difusão de informações, notícias, mensagens e entretenimento, aquilo que produz alegria, prazer, satisfação, que estabelece um canal intermediário. Então, a mídia é tudo aquilo que estabelece um canal entre uma coisa e outra, entre pessoas, né? Um canal intermediário de comunicação não pessoal, porque não é uma pessoa em si. Esses são instrumentos que, né, esse canal não pessoal de comunicação de massa, que atinge muitos grupos, muitas pessoas, utilizando-se de vários meios. Quais são os meios desses canais intermediários? Entre eles, jornais, revistas, rádio, televisão, cinema, mala direta, outdoors,
informativos, telefone, internet e etc. Então, hoje, quando se fala muito de mídias sociais, redes sociais, só nos reportamos à questão da internet, mas o conceito de mídia é muito amplo, muito vasto, tá certo? Quando falamos de internet, estamos falando de uma fatia, de um aspecto das mídias. Por exemplo, a mídia alternativa, aquela que de foco e alcance mais estreitos, com ênfase em veículos e locais inusitados. Você usa agora na política, se usa muito o adesivo nos carros. Então, uma mídia alternativa, nesse momento está sendo utilizado os perfurados atrás, os adesivos, é, locais inusitados, uma casa de uma pessoa, é, locais bem específicos assim, de um alcance mais estreito, né? Não é de amplo alcance, não é vamos dizer, uma mídia política. Hoje ela não é universal, ela é muito específica, local. Hoje ela pode atingir âmbitos mais amplos por conta da internet, mas é sempre assim, mais restrito. Como anúncios feitos com tatuagens, tá certo? Então, até um anúncio feito com. é, Existem cristãos aí de algumas denominações que tatuam o nome de Jesus à cruz com o propósito de anunciar Jesus, segundo eles, né, no seu corpo. Então, isso também é mídia, também é comunicação, é um meio, está usando o próprio corpo para comunicar algo. Mídia digital, aquela que veicula mensagens através dos canais digitais. Digitais que vem do dígito, e aí você fala de dígito de mão, né? De dedo, né? Aí vem a palavra digitar, né? A digital, que é a marca. Então, mídias digitais, aquela que veicula mensagens através dos canais digitais, como iPod, e-mail, websites. Então, aquela que está nas nuvens, que está no ar, né? É, tratando-se de trabalha com bytes, com dígitos, e a mídia eletrônica. Veja, mídia alternativa, aquela mais específica, mais restrita, se faz num autobus, uma mídia num ônibus, você faz num carro, no privado, na casa de uma pessoa, ou talvez o próprio corpo, pessoas que se tornam um outdoor ambulante, coloca aqui, se veste e sai. Uma mídia digital, aquela que está na internet, nos meios de comunicação digitais. E a mídia eletrônica, aquela que utiliza veículos como o rádio, televisão e cinema do campo do elétrico, tá certo? Então, essa aqui é a mídia eletrônica e a mídia impressa, que aí vem veículos como revistas, jornais, malas diretas, informativos. Veja que o termo mídia é muito amplo, muito vasto e tem seus aspectos, né? A mídia impressa, isso aqui veio impresso para nós, a revista. Então está no campo da mídia, está comunicando essa mensagem, essa informação, essa educação por meio da mídia impressa. Essa que eu estou utilizando para dar aula é a mídia digital, né? Então, mas existem outros meios. Outra pessoa pode estar no rádio, transmitindo pela rádio. Então, é uma mídia eletrônica. Outras podem estar utilizando um canal na televisão, é uma mídia eletrônica também. E outros podem apenas escrever no seu site e mandar mensagens, comentários. Então, seria uma mídia digital. São esses os aspectos de mídia. Então, se você sabe o que é mídia, então vamos partir para as mídias e as redes sociais que estão dentro das mídias, são os locais de interação, dessa comunicação mais ampla. As redes sociais têm uma influência poderosa sobre a humanidade. Veja que existe aqui, eu estou utilizando uma estatística que foi divulgada no site Resultados Digitais, e
Nesse site eles elencaram as 10 redes sociais mais usadas no Brasil, não é no mundo, é no Brasil. Então eu voltei mais para a nossa nação, embora exista o ranking mundial atual também, mas aí seria muita informação. E no ranking mundial eu vou dizer quem está no ranking mundial atualmente em 2022, porque a cada ano isso muda, não é uma coisa fixa. Essas redes elas vão sendo consumidas e utilizadas por pessoas e isso vai alterando o seu ranking, a sua posição. Um ano ela pode estar em cima, outro ano ela pode estar embaixo ou mais embaixo, ou uma nova rede pode chegar e substituir. Depende muito do poder de influência dessas redes sociais. A primeira delas, que atualmente no Brasil lidera, é o WhatsApp, com 165 milhões de consumidores. Imagina aí, 165 milhões de consumidores, de usuários, aliás, usuários, né? De usuários, o WhatsApp. Em segundo lugar está o YouTube. YouTube com 138 milhões de usuários. Terceiro lugar, o Instagram, que está fazendo muito sucesso aí, ó, 122 milhões de usuários. O Facebook em quarto lugar, que já esteve em primeiro, desceu para o segundo, o terceiro já está em quarto lugar, 116 milhões. O TikTok, que atingiu uma grande massa percentual jovem, adolescentes, 73,5 milhões. O Messenger, que foi linkado também ao próprio Instagram, ao Facebook, né? O Messenger, 65,5 milhões. O LinkedIn, que é uma rede de interação, de currículo, de pessoas, de quem está atuando no mercado profissional. O Pinterest, que divulga muitas informações de trocas de informação na área de educação, de arte, de tudo tem lá, né? O Pinterest, 30 milhões. O Twitter, de mensagens rápidas e curtas, 19 milhões. E o Snapchat, 7,6 milhões. Aqui é o ranking das 10 principais no Brasil. No mundo atualmente, quem lidera ainda é o Facebook, em primeiro lugar. O Facebook lidera com toda a força no ranking mundial. Ainda está imperando no ranking mundial, principalmente por conta dos países asiáticos e outros países. E o poder dessas mídias sociais, isso foi contemplado, por exemplo, na mudança de governo que houve no Egito e uma revolução no Iêmen, há cerca de 15 anos atrás. Eu não olhei essa data com precisão, mas basta observar quando mudou o governo do Egito, depois de 30 anos do governo atuando. Eles começaram, o Facebook lançou então o Messenger dentro com pequenas mensagens. E eles começaram a usar o Facebook nas redes sociais para mandar mensagens, para que ninguém pudesse nem impedisse, para marcar uma grande revolução, uma manifestação na praça principal do Egito. E eles fizeram isso no Iêmen também. E isso deu certo, conseguiram mobilizar quase toda a população e fazer um manifesto e derrubar o presidente do poder depois de 30 anos. Então, isso foi um impacto, o poder das redes sociais. Nós podemos ver uma mudança no sistema de comunicação do Brasil, da política brasileira, como as redes sociais contribuíram na primeira eleição do então presidente Jair Messias Bolsonaro, que se utilizou também das mídias sociais e não dos canais de comunicação, que são a mídia eletrônica. Ele de fato investiu nas mídias digitais e não na mídia eletrônica, como se esperava. Porque a mídia eletrônica, naturalmente, as pessoas recebem a informação de forma passiva, não pode interagir, só recebe. Não pode fazer nada. Nas mídias digitais, você interage ao vivo, na hora,
se está vendo a transmissão ao vivo, você pode participar, você pode perguntar, você pode refutar. Então, você não fica mais como sujeito passivo, mas sujeito ativo. Então, o interesse das pessoas nas mídias digitais é porque o sujeito que está recebendo a informação, ele não está apenas recebendo, ele pode interagir com a informação, ele se sente gente, se sente pessoa que tem direito à voz. Isso é muito importante hoje nas redes sociais, essas mídias digitais, diferente das mídias eletrônicas. Então, tá aí para você o ranking aqui no Brasil. Veja o poder de alcance só na nossa nação das mídias sociais, das mídias digitais. Então, vamos estar refletindo porque a existência da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é o povo eleito. E a igreja ela é feita de gente, de pessoas, e cada cristão é um eleito do Senhor. E ele, como nova criação, ele foi feito pelo Senhor, criado pelo Senhor, gerado pelo Senhor, adotado como filho de Deus para cumprir o propósito que Adão fracassou, que é de glorificar a Deus com a sua existência. E as redes sociais não está fora desse contexto. Os objetivos desta lição são 4, porque ela tem 4 capítulos. Primeiro, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Como está o cristianismo na era digital? Já vivemos diversas eras da humanidade com suas revoluções e agora estamos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. O que é ser igreja na era digital? Quais os desafios para ela? Terceiro, pontuar os pecados virtuais. Pecados virtuais? Se são virtuais, então não tem muita importância, que não nos atinge, está só no campo virtual. Mas a ideia não é essa. A ideia é como se processa o apelo e a sedução ao pecado. Porque nós somos seres humanos feitos por Deus com faculdades, olfato, poder sentir o cheiro, audição, poder ouvir, paladar, poder sentir o gosto, visão, poder ver as coisas, e o tato, poder tocar. Então você tem o tato, tem o olfato, tem o paladar, tem a visão e tem a audição, os 5 sentidos. E há quem apele para o 6º sentido, né? Quando tem uma intuição de algo e acontece, né? Mas isso aí é questionável. Vamos lá. Quando nós vemos, diz que a faculdade da visão é a primeira e a mais ativa de todas. Parece que o segundo lugar é a audição, pelo que escuta. Né? Então, quando você vê isso aí, tem uma gestão aqui no cérebro, né? E aquilo que você vê pode provocar em nós a partir da imagem, uma percepção e gerar de imediato ou despertar, ou fomentar, ou processar algo mais histórico, se formular a partir de uma imagem. Você pode ver a imagem de uma fruta e lembrar, sentir no seu paladar o gosto. Estou sentindo o gostinho dela, da sua doçura, porque você já comeu, já sabe o gosto. O cheiro, sentir o cheiro só em ver. Você vê a imagem do perfume, sente o cheiro na hora, porque está arquivada no cérebro. Então, se você vê também, ou se eu vejo também uma imagem sensual, erótica, o que acontece nessa hora? O que se dá? Imagina aí quando você assistir uma novela ou um filme que tem aquele momento erótico, aquele momento sensual. Vai me dizer que você assistia como uma pessoa que só simplesmente via e nada demais alterava em você. Se você não for um ser humano, eu acredito que nada acontecia de diferente. Mas se você for um ser humano em que estão ativos todos os sentidos, é impossível de você ver e não corresponder no corpo
aquilo se configura algo, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de ler essas coisas e projetar na mesma hora, ou te conduzir para bem próximo daquilo que vê. Principalmente se houve a experiência ou não, mas pela forma como é comunicada a informação, essa percepção, ela dá essa interação aí de imediato. Mas vamos lá. E quarto, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus. Relacionar as mídias com a comunicação do Evangelho, tá? Destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Quer dizer que existe uma seara aqui, existe um campo a ser alcançado. Tá interessante isso. Então vamos lá, isso é muito bom. O nosso textuário nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento há diversas prescrições da exigência de Deus para o culto, que aquele que levasse um animal precisava levar um animal sem defeitos, sem falhas, e apresentá-lo para ser sacrificado. Esse animal ele não ia morto, ele ia vivo. Ele seria sacrificado sobre o altar, seria apresentado sobre o altar. O apóstolo Paulo toma essa figura do culto da liturgia judaica, do rito judaico, e transforma em uma metáfora para nós, para o nosso culto, como devemos fazer. Ao invés de apresentar um sacrifício, um animal, apresentamos o nosso corpo. Ele tem que estar vivo, não é um sacrifício morto para Deus. Tem que vir com vida para que seja morto sobre o altar, para que morra no altar, para que o Senhor receba. E ele tem que ser santo, porque ele não podia ter defeitos, não podia ter máculas. E ele se tornar agradável às narinas de Deus. E aí isso se transforma no que? Num culto racional, que se entende que Deus aceitou, que Deus se agradou. E quando eu entendo que o sacrifício se dá nesses termos, o culto se dá nesses termos, então eu vou oferecer sempre um culto usando a razão. Esse meu sacrifício está vivo ou ele está morto pelo pecado? Ele está santo ou ele está impuro? Será que ele está agradável aos olhos do Senhor? Não é o simples fato de estar bem arrumado, perfumado, higienicamente estar puro para ir ao culto, que determina que Deus vai receber o nosso culto. Não é isso. Às vezes podemos estar totalmente enganados, pois estamos limpinhos por fora e sujos por dentro. Sujos da mente, da alma, do corpo, tudo. E Deus nos conhece por dentro e por fora. Por isso que o sacrifício, o culto racional, ele é apresentado a Deus, né, nessas instâncias. Primeiro, esse sacrifício que vamos oferecer para ele, que é um sacrifício de louvor. Os escritores hebreus ofereçam sacrifícios de louvores. Tem que estar vivo. Tem que ser santo. Tem que ser agradável. Aí isso se converte num culto racional para Deus. A gente usa a razão de fato. Isso é um culto para o Senhor. Eu posso enganar o meu próximo, mas a Deus não. Veja Levítico capítulo 1, versículos 2 e 3. Levítico 1, o livro da prescrição dos sacrifícios, onde se encontra o grande código de santidade. Levítico capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuno e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto, de gado oferecerá macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Era um ato voluntário, mas tinha que seguir as prescrições dadas por Deus.
A nossa verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então, um instrumento de comunicar. As mídias, elas cumprem diversas funções. Entre elas está entreter as pessoas, porque elas se tornam um ambiente de entretenimento, de satisfação pessoal, de alegria, de prazer. As pessoas se satisfazem de estar nas redes. Elas não estão lá para vender nem para comprar, mas só por uma satisfação, para preencher o tempo. De sorte que ninguém fica mais numa fila de banco, em algum local para pagar ou para receber, de hospital, sem um celular na mão, olhando alguma coisa. Até mesmo num momento social, num restaurante, almoço, numa lanchonete, as pessoas não conseguem mais degustar e se deliciar no momento de estar junto, mas está ali ao lado e com o dedo no celular. Infelizmente, essa busca por esse entretenimento, essa autossatisfação, o prazer maior está em quem curtiu o que eu publiquei, o que eu divulguei, o que eu postei, né? Então, primeiro, entreter. Segundo, noticiar, passar notícias para frente. Notícias boas, notícias ruins, notícias de morte, notícias de vitória, de conquista, de concursos que passou, notícias, informações. E aqui entra a proclamação do Evangelho. A proclamação. Então, todo mundo se apropria para vender ou para passar à frente a sua informação, noticiar. Então, você tem entreter, noticiar e vender, que é um campo muito propício para o mercado digital. O mercado digital ele cresce de forma exponencial, maravilhosa, rica. Então, você tem entretenimento, noticiamento e tem o comércio, as vendas nas redes sociais. Então, é uma ferramenta e você vai ver que tem pessoas que usam as redes para divulgar a mensagem, pregar a mensagem e vender cursos. Então, tem muita gente do meio religioso vendendo seus cursos, vendendo suas palestras, é, criando redes privadas onde as pessoas participam, contribuindo. Então, é um ambiente muito rico para o comércio, para o investimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 18 a 23, ele nos dá uma lição do que é utilizar o seu tempo e os meios à sua disposição para comunicar o evangelho. Veja comigo. 1 Coríntios 9, 18 a 23. Como o apóstolo Paulo era um homem atualizado e não perdia tempo, e contanto que o evangelho fosse comunicado, fosse passado à frente. E é isso que nós devemos ver. Nossa lição é muito simples, mas precisa ser refletida nessa perspectiva. 9, 18 a 23. 18 diz: logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Primeiro, Paulo está pregando gratuitamente para não abusar, principalmente que a igreja de Corinto não queria sustentá-lo como pregador do evangelho. Ele trabalhou por conta própria para pregar o evangelho em Corinto. Ele não coloca isso como regra, ele coloca como um fracasso da igreja, que era para contribuir com aquele que trabalha no altar, ele deve comer do altar. Então Paulo mostra que para essa igreja ele teve que trabalhar para pregar para ela, que não era para ter sido assim. Por quê? Versículo 19. Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo não era escravo, ele era um homem livre, era cidadão romano e cidadão judeu ao mesmo tempo. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei.
para que os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Veja como Paulo ele era tremendamente ousado, dinâmico e alguém que sabia utilizar todas as coisas para comunicar o Evangelho. A nossa introdução ela nos diz que o mundo virtual é relativamente novo, é uma coisa recente, né? E convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Primeiro, ser inanimada e ser um objeto de comunicação. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. A palavra internet vem de inter, aquilo que está no meio, no centro, entre um e outro, inter. É a mesma palavra média ou meia, ou mídia, que é aquilo que está no meio, mídia. Inter, em inglês, inter. E net, que quer dizer rede, entre as redes. Veja, que aí vem a palavra network, trabalho em rede, né, em conjunto, network. E internet, entre redes, é aquilo que linka as redes, ou pessoas de todos os lados do mundo, né? Ela se torna o meio mais eficaz e mais poderoso. Ninguém pensava estar dentro de um, vamos dizer, de um canavial ou num local cortando cana, o outro ligar lá do Japão e o camarada atender aqui em Santa Rita, na zona rural, vendo ele ao mesmo tempo, simultaneamente, em tempo real. Quer dizer, isso é o poder da comunicação, das mídias sociais, da internet. Veja que é de longo alcance. Onde podia se ver isso? Se dependesse de um telefone para falar com alguém, teria que ir no local onde estava o telefone e esperar a ligação naquela hora, senão não dava certo. Agora não, você faz em tempo real, vê a pessoa, se comunica, mostra o local que você está na mesma hora, pega, abre a câmera, coloca de modo reverso, né? E apresenta o local, as pessoas que estão ao seu redor. É um meio de comunicação extraordinário. É um tempo que foi profetizado em Apocalipse, capítulo 11. Né? Já estamos vivendo. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. As mídias são neutras. É quem utiliza as mídias que faz o diferencial. Contudo, o uso que se faz dela não é, porque cada um vai usar segundo o seu bel prazer, os seus propósitos. Como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa, nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e saber interagir nesse cyberespaço. Cyberespaço, que é um termo que vem do inglês, é o cyber, e essa palavra cyber que dá origem para ciborgue, cibernete, né? Significa o cyberespaço é a área de ação da cibernética, em especial das redes de comunicação computadorizadas. Ou seja, todo mundo no seu computador e se comunicando. E isso cria um espaço de comunicação. É a realidade virtual, isto é, o ambiente artificial criado pelo computador com o qual as pessoas podem interagir fisicamente. Eu estou na minha casa, estou usando esse cyberespaço para comunicar como se eu estivesse aí junto de você, agora mesmo. E eu posso até dizer assim, deixa eu tocar você e ir até você assim, com a mão, sabe? Dar um toque. Na realidade, eu estou apenas em casa.
Você está na sua casa ou no seu trabalho, sei lá, onde você está agora com seu smartphone assistindo a aula, e mas essa realidade virtual, porque é tão real, porque eu fico próximo de você. Eu me aproximo de tal maneira que estou junto de você aí agora. Você está me vendo e me vendo cada gesto que eu faço. Tudo é muito real isso aqui. Não é algo robótico, é real. Então, é uma realidade virtual que está acontecendo agora, nesse momento. Isto é o ambiente artificial, porque eu não estou aí, eu estou aqui na minha casa. Veja, criado pelo computador com o qual as pessoas podem interagir fisicamente. Isso é. Então, é nesse ambiente que nós precisamos saber utilizar as escrituras, porque trata-se das escrituras sagradas, que é a palavra viva e eficaz, porque ela atua em qualquer lugar, principalmente no cyberespaço, e pode tocar vidas, assim como eu estou levando até você essa informação sobre esta lição, da mesma forma é a proclamação da verdade. E os cristãos na era digital. A realidade do universo online e os cristãos conectados. On, online e offline. On é ligado, né? Quando você on é ativar, ligar, online. A linha está ativada, então está online. Se está offline, está sem linha, não tem comunicação nenhuma. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes que uma geração vai e a outra geração vem. Olha, as gerações estão indo e vindo, cada uma com suas distinções e características. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os hieroglifos, né? E aos sumérios é atribuída a escrita cuneiforme. A conquista do cyberespaço ou do espaço virtual é uma marca desta geração, que não tínhamos. É uma marca dessa geração. Convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. E aí a igreja, ela não está só no espaço físico dela mais, ela está no espaço virtual também, o culto está lá. No mesmo tempo está acontecendo no espaço, está físico, naquela zona física ali, também está naquela zona virtual. Veja que ponto. E se não fosse isso, Deus ter nos dado para essa geração, veja o quanto foi importante nesse período de pandemia do Covid-19. Como a igreja ela passou a atuar, não a existir, a sua existência física real estava aqui, mas a existência virtual ela conseguiu se manter linkada e ligada aos seus membros e a outras pessoas e, ao mesmo tempo, potencializar a voz do evangelho para o mundo nesse momento de crise. E muito antes das escolas, universidades, empresas entrarem para as redes sociais durante a pandemia, quem primeiro chegou lá foi a igreja. Os religiosos foram os primeiros a entrar em ação para manter suas atividades ou suas ovelhas nutridas, foram os primeiros. Aí depois foi chegando as demais escalas da sociedade, mas a religião foi a primeira a entrar em ação nesse momento de queda ou de isolamento social que a pandemia gerou. Então, a realidade do universo online é muito rica, muito importante. A igreja está no mundo, não é do mundo, e ela precisa se apropriar daquilo que está à sua disposição, que Deus capacitou os homens para criarem, fazerem, para expandir o evangelho. E veja que essa pandemia foi uma proposta de evangelizar o mundo em pouco tempo e em grande escala. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Agora, como se comportar? Depois que as pessoas caíram nas redes sociais, aí o que fazer dela, com ela e nela?
E aqui se tornou um pouco complicado, porque não basta apenas estar conectado, é como estamos e o que estamos fazendo nessa conexão. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas, as cartas como meio de comunicação. Veja só, no passado, os homens usaram para se comunicar a primeira internet pré-histórica. Utilizaram fogueiras, por exemplo, a Guerra de Troia, como contar a vitória para os reis vizinhos que Troia havia caído. Eles acenderam diversas fogueiras nas montanhas, nos montes, dos mais altos aos mais baixos. Então os homens iam, acendeu a fogueira, mais de frente acendeu outra fogueira, que a fogueira ficava acesa por noites completas. Essas fogueiras eram um sinal que Troia havia caído e que a vitória tinha sido conquistada. É uma forma de comunicar para aqueles que estavam distantes, já que no meio da noite da escuridão era visível ver a tocha acesa. Então se via em diversos montes, segundo os historiadores, as fogueiras acesas. Então, a fogueira como meio de comunicação era transmitir uma mensagem para longe sem ir lá. Outro meio de levar a comunicação era o mensageiro em cima do cavalo. O cavalo ajudou para levar, encurtar o espaço e levar as... Outra era a fumaça, muito reconhecida entre povos da África, das Américas, aqui inclusive no Brasil foi utilizada a fumaça. Fazia uma fogueira com madeira seca, sem a casca, tirava a casca, né, e com a madeira seca, para que ela não acendesse rápido e crescesse muito, só com a madeira seca, sem a casca. Depois pegava troncos verde ainda e jogava em cima para que ela gere um tipo de fumaça, né? Um tipo de fumaça concentrada, tá certo? E depois pegava um pano para abafar e soltar. Aí ela subia de forma linear e comunicava do que estava do outro lado. Ela concentrava aquelas bolhas de fumaça e iam subindo automaticamente. E isso era o prenúncio da internet. Outros utilizavam tambores para comunicar. A Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, que o povo estava embaixo dançando com o bezerro de ouro que fizeram, e Josué estava ao seu lado. A Josué disse: Olha, ouço o barulho de festas. Ele disse: Não é o barulho dos vencedores nem dos vencidos. Moisés reconheceu. Quer dizer, eles comunicavam por meio dos sons de trombetas. Então havia trombetas, havia o toque de percussão, os tambores, havia as fumaças, havia as fogueiras. Depois utilizaram os pombos como meio de comunicação, falcões, águias treinadas entre os asiáticos, meio de levar. Nos dias do Império Romano, as cartas já eram muito comuns, circular cartas como meio de levar a mensagem para frente. E foi isso que Paulo utilizou, as cartas para transmitir a mensagem. Hoje nós temos meios mais dinâmicos, como o WhatsApp, para levar à frente, o Facebook, o Instagram. O problema é se estamos levando. Se estamos utilizando essas redes sociais a nosso bel prazer para divulgar o nosso ego, a nossa vontade e essa cultura da autossatisfação que chega e domina as pessoas e os impõe a viver de acordo com os padrões seculares. Porque as pessoas deixaram de viver momentos privados em família para buscar satisfação nas redes sociais. Você viaja com a família, você não curte mais o momento. Ele tem que ser colocado nas redes sociais para que alguém curta por você, para que você se sinta feliz. Sua felicidade não está lá, está lá nas redes, no mundo virtual. Isso é muito perigoso. Então, o cristão conectado, ele precisa utilizar isso para glorificar a Deus. Os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro, existe uma questão de desumanização. Como assim? Afastar do humano. Existe um princípio chamado de alteridade, reconsiderar o outro
e ipseidade, que é considerar-se a si mesmo. E nas relações que são construídas nas redes sociais, há uma desumanização, que é um afastamento do humano. E você se comunica com outra pessoa distante, você nunca tocou ela. Tem gente que namora, teve gente aí que namorou 3, 4 anos para depois se encontrar e se casar virtualmente, sem nunca ter tocado, ter visto fisicamente, pessoalmente a pessoa. Imagina aí. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Quer dizer, o toque físico, o estar junto, o estar próximo, que a igreja tinha tudo em comum, estavam juntos. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. E ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, conforme 1 Coríntios 12, 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Não é possível ser igreja sem um relacionamento real. É impossível. Pode haver orientação, pode haver doutrina, mas a prática mesmo é preciso estar junto como pessoa, é preciso de encontro, né? Já participei de comunidades sociais em que por muito tempo estávamos nos comunicando e de repente alguém, vamos promover um encontro para nos conhecermos. Parece até que você não se conhece ainda. Conhece a imagem, vê vídeo, escuta a voz, troca texto. Mas enquanto não tiver um contato real, parece que ainda não há um conhecimento real. Vamos agendar um encontro para nos conhecer. Veja só. E Então, vem a questão dessa desumanização quando as pessoas começam a criar um relacionamento apenas virtual, sem contato, sem. Então, os desigrejados querem defender que é possível ser igreja só virtualmente, mas estão equivocados. E a questão do mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Ser influente, mas não mundana. A ideia de transmitir cultos e tudo, então muitas igrejas estão criando algumas parafernálias, coisas dinâmicas, coloridas, muitas luzes, para chamar a atenção. Então, estão produzindo espetáculos e não cultos. Estão atraindo coisas para a instituição, não para Cristo. Então, essa igreja que busca o espetáculo é o mesmo que fazer o jogo do inimigo, que veio apresentando para Jesus coisas fantásticas e extraordinárias para atrair a atenção dos olhos e da mente. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo por estar em evidência. E aí a divulgação do homem, aquele destaque no pregadorzão, no centro, ou o grande líder no meio, a sua imagem sendo projetada. E acabou-se o tempo em que se criticava as igrejas midiáticas, que eram as igrejas neopentecostais que usavam os meios de comunicação para fazer dinheiro, oferecendo curas e prosperidades, mas para isso havia um sacrifício, uma entrega, e esse sacrifício era sempre algum valor simbólico para ser trazido dentro de uma campanha, alguma coisa. Era e é, né, Deus? Mas hoje não, toda a igreja praticamente é midiática, está nas mídias. Quase toda igreja está nas mídias. E aí vem a projeção. A chamada para os eventos que tem que dar destaque na pessoa. Tem que projetar quem vem, quem vai estar lá. O pregador, o cantor, o preletor, o mensageiro. E aí, de repente, estamos construindo estrelas, heróis, falsos heróis, né? E fazendo apelações para as pessoas, não para o evangelho, mas para o evento e para a pessoa. E a preocupação hoje dos grandes eventos é se com essa proposta de estar na mídia, de divulgar a imagem, as igrejas estão virando praticamente
estão disputando com eh, casas de festas, de decorações, sabe? Salões de recepções, que tem que ter um ambiente com muito glamour. E aí, agora tem que ter aquela ornamentação e destaque. Isso aí é o ponto mais importante. Por quê? A preocupação não é o evento em si, é o registro que vai ser feito naquele local para ir para as mídias sociais. Para minha satisfação, essa é a preocupação maior, né? Então, a questão mundana que está dominando a igreja, o mundo dominando as mentes, os corações, as vidas e essa cultura. E aí tem aqueles líderes que gostam quando a juventude leva por esse lado, porque está todo mundo feliz, animado, e não consegue discernir que ele está dando lugar para uma proposta humanista, secularista, sedutora, em que Cristo não está sendo glorificado, mas sim a sua instituição e a sua pessoa ou o seu ministério. Então, quando a projeção do líder, ele se sente bem às vezes, né? Quer dizer que são todos, né? Mas existe essa questão do mundanismo. E a igreja e os pecados virtuais, sensualismo e narcisismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santo porque eu sou santo. A Bíblia diz para se apartar e separar daquilo que é impuro, daquilo que é trevas. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 6 da segunda carta. E há pessoas que não separam isso. O que importa hoje é o estar bem, a felicidade, e aí são atraídos, né? Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa para divulgar imagens sensuais e morais. Outros, o que tem de escândalo envolvendo pregadores, cantores evangélicos e pessoas da igreja envolvida em motéis, e bebidas, briaguez, inclusive momentos de intimidades, de traição, tudo registrado e faz para sua satisfação. Depois cai na mídia, vem o escândalo, vem tudo. Então, e tem muita gente lucrando com isso, com essas atitudes desses carnais, desses imorais, que terminam maculando a igreja e pessoas pensando que essa é a identidade da igreja. Então, muitos utilizam de forma pecaminosa o WhatsApp, Instagram, o Messenger, né? Dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas quando são usadas de formas adequadas, né? Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Porque perde a sua característica, o seu propósito. E o narcisismo, que é o voltar para si. Essa palavra narcisismo, da psicologia, vem de Narciso, o mito do camarada que nasceu muito belo, que nunca tinha visto o seu rosto. E no dia que ele se viu nas águas, ele se apaixonou por ele e terminou morrendo afogado. E naquele lugar nasceu a planta Narciso. O Narciso, que é a planta que se ama, né? E aí o conceito de narcisista, aquele egocêntrico, amante de si mesmo. O narcisismo é fazer tudo para si. Nós estamos numa cultura que chama cultura selfie. Antigamente, se você comprasse uma máquina fotográfica antes dos celulares, você tinha que ter o celular e tinha a máquina fotográfica. Aí, se você quisesse uma foto, você tinha que pedir para alguém tirar para você. Você não podia tirar a sua foto. Aí criaram o clique automático com 10 segundos, 15 segundos para você registrar lá, correr para frente e ela tirar a foto. Né? O clique automático. Era um começo. Depois se criou o celular com câmera fotográfica. Aí foi uma revolução. Depois com filmagem. E aí você não precisa mais pedir para alguém tirar sua foto, que ela já tem com a câmera reverso. E você clica lá e você faz a sua selfie. Selfie quer dizer si e selfie, si mesmo.
Aí você tem self-service, você serve a si mesmo no restaurante, você tira a sua selfie, tira a sua própria foto, você faz sua própria filmagem, você faz seu próprio vídeo, você faz sua própria cobertura. Logo, você não depende mais do outro. Você depende só de você, de querer fazer, ter coragem, ousadia e avançar por aí. Você faz sua cobertura, você faz sua filmagem com câmera dupla. Meu celular faz câmera dupla. Você filma para frente e filma para trás ao mesmo tempo, simultaneamente. Veja o que vantagem. Isso gera um narcisismo se não tiver cuidado e essa autossatisfação dessa cultura selfie. E por último, as mídias sociais e o ID de Jesus, a seara virtual. O mundo digital é um mundo de pessoas deprimidas, pessoas que estão procurando satisfação para encher sua alma, seu coração, sua vida. E precisam de pessoas sinceras que eles possam depositar confiança na sua fala, que eles possam acreditar a partir das redes sociais, aquilo que divulgamos, aquilo que mencionamos. Isso leva a construir uma identidade séria ou não da pessoa. Se é a pessoa que banaliza tudo, que não trata nada com seriedade, que o que importa é a diversão, é o rir, é o clique, é a visualização, então essa pessoa nunca vai gerar uma credibilidade para alguém que está em sofrimento, que precisa conhecer Cristo, para confiar que essa pessoa tem uma mensagem para ela. Ela nunca vai buscar essa pessoa. Então essa pessoa ela está lá nas redes sociais, mas ela não está glorificando a Cristo, não está glorificando a Deus. Então existe uma seara virtual que precisa ser alcançada. Esse espaço é amplo e a igreja precisa atuar aí, preparar o seu povo para fazer isso. E muitas vezes uma outra questão é que as mídias ela deu autonomia aos membros, porque antigamente tudo era direcionado pela liderança da igreja. Tinha que pedir o líder, tem que saber do líder. Hoje, para fazer a mídia social da igreja, a liderança decide. Mas a mídia pessoal do membro, a liderança não interfere mais. Cada um constrói o seu espaço, está lá, faz o que quer, trata do que quer, do tema que quer, e aí tem a sua vida privada. Veja que também o que as mídias, as redes sociais ajudaram a construir uma nova autonomia, uma nova liberdade que até então não se tinha dentro do espaço religioso. E se não tiver líderes capacitados com a visão de enxergar isso e administrar e de orientar, que gere confiabilidade nos seus liderados, isso vai sendo banalizado e cada um faz o que quer, do jeito que quer, sem nenhuma mentoria espiritual. Há uma necessidade urgente de pensar nesse pastoreio virtual. Não é só apenas há uma necessidade de se utilizar esses meios, como ele citou aqui o WhatsApp, pode ser o Instagram, o Facebook, talvez o YouTuber, para estar fazendo ambientes privados. Você pode construir redes sociais, como fazer webinar ou videoconferências, estar orientando encontros para que essas pessoas possam estar utilizando para a glória do Senhor. Mas se não utilizar isso para fazer o pastoreio, não tiver essa visão, vai ficar assim, cada um segue como quer e faz o que quer. E por isso que a internet está um mundo hoje incontrolável. Um mundo desafiador e cabe àquele que tem consciência do seu papel cristão, da sua identidade cristã, do seu chamado cristão, fazer o diferencial. Aí é uma questão muito pessoal. E nós, como professores, educadores, precisamos ser influência nesse sentido. Os influenciadores, porque tem muita gente influenciando. Tem cristãos usando a internet para fazer só chacota com o evangelho, com as igrejas, e ao invés de usar para glorificar a Deus, estão usando para desconstruir a identidade da igreja. Infelizmente. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso
como um espaço promissor, enriquecedor. E nesse espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. E isso só precisa de mudança de mente e de coração para que ele seja utilizado para o bem, para a glória de Deus. Precisamos de pessoas convertidas e comprometidas com o Evangelho. Se o adversário usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus que domina todos os lugares, todas as esferas, todos os espaços. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos, disse Jesus, aí estou eu no meio deles, no meio, na mídia, no internet, entre as nets. Jesus está no meio, ele faz parte desse processo. Que Deus abençoe você, uma boa aula e tire muito proveito, que o Senhor seja glorificado na sua vida, no seu ministério de professor e de influencer. Deus abençoe.